Mateus capítulo 6, versículo 10. Um pequeno versículo, mas com muita mensagem, muita informação para a gente. Jesus está iniciando a oração do Pai Nosso. No versículo 9 ele fala: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí no versículo 10 ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí, meus irmãos, nesse momento aqui, isso mexe com a gente. Quando Jesus faz essa petição, que é a terceira petição do Pai Nosso, ensinando a gente como se relacionar com Deus na oração, a gente viu agora, né? Chegue mais perto, não tem forma melhor de se conectar com Deus do que a oração. E aí Jesus ensina os princípios que devem regular a nossa conversa com o Pai, e aí ele fala: seja santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu vou destrinchar esse assim na terra como no céu, a gente vai ver como que isso é amplo. Só que quando esbarra na questão da vontade, não existe nada mais pessoal do que a nossa vontade. Então até a questão da gente fazer uma petição, orar, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, é algo correto, perfeito, só que é amplo demais, é genérico demais. Só que quando eu falo, seja feita a tua vontade, implicitamente eu estou falando, a minha não vai ser feita. E aí sim, isso mexe comigo e com você. Quando eu peço para o Senhor numa oração: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não fica um centímetro quadrado no cosmos que não seja abraçado pela sua vontade, pela sua soberania. E aí isso gera conflitos no nosso coração, na nossa alma, porque, não sei se você já percebeu, mas nem sempre você tem a mesma vontade do seu Criador. Então, seja feita a tua vontade, diz respeito à vontade de Deus prevalecendo no mundo, e dessa forma prevalecendo também sobre mim, prevalecendo também sobre a sua vontade. Aqui, nessa petição, Jesus mexe radicalmente com o ser humano. Uma das faculdades do nosso coração, né, no pensamento bíblico e da mente, no pensamento contemporâneo, é a vontade. Junto com a razão, as emoções e a fé, a vontade tem um papel muito importante na nossa vida. Por isso que eu resolvi falar sobre ela hoje à noite. Se a nossa vontade não estiver alinhada, não estiver em conformidade, não estiver concordando, não estiver desejando a vontade de Deus, então assim, a tragédia, a dor, a tristeza vai fazer parte da nossa caminhada. Vou repetir para você prestar atenção. Se a minha e a sua vontade não estiverem em conformidade com a vontade de Deus, não estiver tomando a forma da vontade de Deus, muito provavelmente você vai frustrar alguém, você vai se frustrar, você vai gerar tristeza. Pior, você vai promover tragédias em diversas esferas do relacionamento com outros seres humanos. Então a Bíblia usa vários termos para se referir à nossa vontade. Tem um sinônimo de desejos, essa palavra então que é bonita, concupiscência. Eu sempre fico com medo de falar concupiscência, porque por causa da língua enrolar, agarrar no terceiro molar e dar uma cãibra aqui. Concupiscência, então são desejos, apegos, fome, sede, anseio, obstinação. Então uma série de sinônimos para a vontade. E a nossa vontade depende de uma série de outros fatores mais profundos que formam a nossa visão de mundo e que vai definir a forma como você reage ao mundo. Isso que você sente hoje, as vontades que você sente hoje, elas foram construídas, elas foram formadas ao longo da sua existência. A sua história de vida, a sua constituição genética, o convívio familiar, a influência da cultura e da sociedade vai ter grande peso na forma como você sente desejos e vontades, e a ação sobrenatural sobre nós também. Se o Espírito Santo está atuando sobre a tua vida, então as suas vontades, os seus desejos passam a acontecer em conformidade com a vontade de Deus.
Agora, se um outro espírito está oprimindo, está atuando sobre a sua vida, também os seus desejos, as suas vontades vão se direcionar para um caminho totalmente oposto. Então, pela lista de desejos de uma pessoa, é fácil você conhecer até mesmo o caráter dessa pessoa. Já pensou nisso? Escuta uma pessoa orando, pela forma como ela ora, as petições que ela realiza, aquilo que vem em primeiro lugar na sua oração, você consegue fazer um raio-x do caráter dessa pessoa, desse cristão, no caso, está orando. Então, os pedidos que aparecem constantemente nas nossas orações, agora você vai prestar atenção quando você estiver orando. Os pedidos que aparecem constantemente nas nossas orações revelam quem nós somos, revelam as nossas vontades. E vontades não atendidas geram crises. E aí, muitas vezes, até as nossas orações são movidas e motivadas no desejo de que nossas vontades sejam atendidas. Aquelas vontades obstinadas. Você decide uma coisa e quer que aquilo seja vontade de Deus. Aí você ora para ver se dá um jeitinho em Deus. E aí, dessa forma, a gente vai tentando travar um relacionamento com o Senhor. Só que o pecado dos nossos primeiros pais macularam a imagem e semelhança de Deus na nossa vida, e macularam também as nossas vontades. O pecado do primeiro casal de Adão e Eva trouxe uma distorção na natureza humana e afetou o que a teologia reformada chama de depravação total. Não é que todos vocês aqui tenham virado depravados no sentido mais promíscuo da palavra, não é isso. É depravados no sentido de houve uma queda em todos os setores do ser humano. Emoção, escolhas, desejos, vontades, tudo sofreu uma distorção, um arranhão em função da queda. E aí, dessa forma, a nossa vontade se corrompeu gravemente. Nossos desejos foram maculados no Éden. Adão e Eva desejaram ser Deus. Eles escolheram, eles tiveram um desejo, uma vontade que se tornou um senhor no coração deles, se tornou algo tirânico e fez com que eles, apesar de uma natureza muito boa, que Deus, quando terminou de criar o ser humano, falou: cara, essa parada aí ficou muito maneira. Apesar de ter uma natureza, naquele momento, muito boa, o homem tinha a possibilidade de fazer uma escolha contrária à sua natureza. E aí, a Bíblia não fala quanto tempo Adão e Eva ficaram namorando a possibilidade da desobediência, mas afirma que Eva olhou e teve vontade de comer aquilo que Deus falou para não comer. É óbvio, o papo lá com Satanás despertou uma porção de coisas, mas ela começou a construir um desejo, uma vontade. Ela passava em frente àquela vitrine e ficava namorando. Imagina, um shopping, você fica namorando aquele par de sandálias lindas, você não sabe como é que você vai continuar vivendo sem aquele par de sandálias ali. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a sua mãe, Eva. Ela passava em frente à árvore e ficava: cara, se eu comer essa parada aí, eu vou ser o 01. Se eu comer essa parada aí, não vou ter que mais me submeter àquela criatura que está lá jogando videogame, nem liga para mim, e não vou ter que me submeter a mais ninguém. Então, uma vontade, um desejo começou a crescer, começou a tomar um vulto no coração daquele ser humano e se tornou um senhor tirano no coração daquela mulher, que atendeu o seu desejo, desprezando a vontade de Deus. O fato foi consumado, a queda foi consumada quando ela meteu a mão e comeu. Só que o pecado já estava sendo construído no seu coração a partir da sua vontade. E assim a nossa vontade caída vem gerando problemas para vários homens e mulheres ao longo da história. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela não esconde isso. Ela não esconde o resultado de vontades diferentes da vontade de Deus. Caim desejou ser aceito por Deus, independente de seu procedimento, e resolveu matar o seu irmão ao ver seu desejo frustrado. O desejo era lícito. Eu quero que Deus se agrade de mim. Só que eu não quero mudar o meu caráter, não quero mudar a minha postura, não quero fazer o que agrada, mas eu quero que Ele se agrade de mim.
E aí, como ele não se agradou, fiquei frustradinho, foi lá, matou o irmão, em função de uma vontade. Então, às vezes, temos rompantes de ódio, de ira, quando a nossa vontade não é atendida. Você já pegou algum irmãozinho seu em Cristo, irado, tendo aquele ataque de pelanca gospel? Você ficou assustado? Ou só eu que tenho ataque de ódio, de ira? Está todo mundo tomando remedinho, hein? Oh, que bonitinho. Às vezes a gente tem rompantes de ódio, de ira. Você mesmo se assusta, parece um monstro, um Godzilla de Taipu, por causa das suas escolhas, por causa dos seus desejos. Às vezes são desejos lícitos, mas que vão tomando um vulto no nosso coração, e que ele vira um Adolf Hitler tirano, déspota, e se não é atendido, ele quebra tudo. Normalmente as pessoas que a gente ama e que nos amam, que são mais próximas da gente, os nossos cônjuges, nossas namoradas, volta e meia se escandalizam. Eu tenho certeza, se eu fizer uma pergunta aqui para 3 esposas só, elas vão falar, lá em casa tem um Godzilla escondido, lá no... Tiago fala que as guerras, o irmão de Jesus, Tiago, fala que as guerras surgem no nosso mundo por causa das nossas vontades. O que suscita uma guerra, o que suscita um litígio entre seres humanos, são vontades não atendidas. Caim ouviu Deus falando algo de verdadeiro a respeito de todos os pecadores. O Senhor fala para Caim, depois que ele comete o assassinato do seu irmão, Gênesis 4:7, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Somos indesculpáveis. Você não tem que ser escravo dos seus desejos, das suas escolhas. Você não é um bicho movido por instinto, por reações bioquímicas no seu organismo. Nossas vontades, na maior parte das vezes, elas acabam agindo muito mais contra a gente do que a nosso favor, por causa da queda. Às vezes você tem vontade de namorar alguém que racionalmente todos os seus amigos sabem que a pessoa é uma propaganda enganosa. Meu irmão, sai disso, é uma furada. Não, espera mais um pouquinho, vamos orar mais. Joga um óleo para ver se melhora aquela criatura. Mas você se tornou refém da sua vontade. Você está com vontade, não quero saber, eu quero namorar aquela pessoa ali. Aí a vontade virou uma obstinação. Aí você ora, vê Deus falando com você. Você ora, vê anjo falando para você namorar. Por quê? A vontade virou um tirano no seu coração. Então você tem que... Deu vontade? Desconfia, ora, põe à prova. A sua vontade, não estou falando da pessoa não. Porque aí vai provar, Deus, beijinho, não gostei mesmo não. O pastor tinha razão. Não, não é isso não. Prova a sua vontade. Depois vai falar que não, o pastor mandou, eu fiz o que o pastor mandou. As ovelhas são as bênçãos, essas ovelhinhas Godzilla. O povo que Deus libertou do Egito tinha uma dura serviço. Lá em Êxodo 32:9 diz que o povo tinha grande dificuldade de se submeter à vontade de Deus. Deus libertou um povo que há 400 anos vivia sob escravidão, e aí o povo fica naquela crise de aspirando as condições do Egito em detrimento da liberdade com Deus. Em crise, não sei se é bom andar com Deus livre, né? De repente aquelas cebolas podres lá do Egito, estava tão maneiro. Povo de dura serviço por causa das suas vontades. Não queriam se submeter à vontade de Deus. Davi poderia se casar e possuir qualquer mulher solteira na época dele, por ele ser rei, mas teve vontade de possuir Betseba, uma mulher casada. Davi manchou o currículo do homem que ele era, que até então era considerado o homem segundo o coração de Deus, tudo por causa da sua vontade caída e indomável. Deus falou para Caim: o seu desejo será contra você, mas cabe a você dominá-lo. Então Davi era indesculpável. Ele sabia que aquele desejo que ele estava tendo era contra ele. E ele tinha todas as condições para dominar, mas não. Ele deu asas à sua vontade, aos seus desejos.
Os profetas fizeram várias advertências ao longo de todo o Antigo Testamento, justamente alertando o povo para não se entregar às vontades pecaminosas. O livro de Provérbios fala sobre isso, em quase todos os provérbios. Fala sobre as vontades danosas para a vida da gente, para a vida do ser humano. O apóstolo João afirma que o mundo anda de acordo com as vontades da carne e dos olhos. Lembra, eu preguei sobre isso há pouco tempo, concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. João fala, não ameis o mundo. Se você teve uma experiência com Cristo, não ame o mundo, no sentido do presente século, porque o mundo vive de acordo com as suas vontades. Tudo que ele vê, ele quer consumir, ele quer obter, ele quer adquirir, e todos os desejos que são contra ele próprio, ele quer concretizar os desejos. Paulo diz que uma das punições que Deus dá aos homens que o desprezam, que o conhecem e o desprezam, é entregar-lhes as vontades do seu próprio coração. Está lá em Romanos 1, Paulo fala isso. O ser humano tem um conhecimento de Deus, despreza o conhecimento de Deus, despreza a glória de Deus, e Deus o entrega às suas próprias vontades. Está lá. Inclusive, a prática da homossexualidade é mais uma das punições sofridas em função da pessoa ter desprezado a vontade de Deus para a vida dela. Você pode até ter desejos, vontades homoafetivas, mas se entregar à prática dessa vontade, desses desejos, a Bíblia diz que a prática desses desejos em si mesmo já é uma punição. Paulo fala, os homens desprezaram a glória de Deus, desprezaram a vontade de Deus e se entregaram aos seus próprios desejos, deitando-se homens com os homens, mulheres com mulheres, e receberam a punição desse ato no seu próprio corpo. Então a nossa natureza pecaminosa gera desejos pecaminosos contra os quais a única solução é a gente andar no Espírito de Deus, segundo o Espírito de Deus, buscando a vontade de Deus. A Bíblia ela é um instrumento de desenganar as pessoas. Você até então vivia enganado, e aí tem contato com a Bíblia e você passa a ser desenganado. A Bíblia está dizendo, os nossos desejos são contra a gente, porque nós sofremos um arranhão da queda. Então eu preciso submeter os meus desejos ao Espírito de Deus. Está lá em Gálatas, vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5. É importante você ler esse versículo comigo. A gente vai ler o versículo 16 e o versículo 24 de Gálatas, capítulo 5. Posso ler? Versículo 16. Por isso digo, Paulo falando para a igreja, aos Gálatas, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha que bênção. Tem solução, a gente não está perdido. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, se a gente estiver vivendo pelo Espírito. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém? O que isso significa? Eu condenei a minha carne, as minhas paixões e os meus desejos à pena de morte, a pena capital, a crucificação. Na cruz ninguém fica vivo, fica gemendo um pouquinho, mas depois morre. Então é isso que Paulo está falando. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, matou, acabou, pena de morte para os meus desejos, para as minhas paixões que são contra mim. A Bíblia não está fazendo apologia, uma descaracterização sua, da nossa personalidade, da nossa humanidade, de forma alguma. Ela está protegendo a gente e os outros seres humanos que estão à nossa volta, das nossas paixões e desejos que são cruéis com a gente e, por consequência, cruéis com as pessoas que estão à nossa volta. E aí fica claro que quem não anda cheio do Espírito Santo vai ter sempre uma tendência pecaminosa a fazer escolhas pecaminosas, a ter desejos pecaminosos. Quem não anda cheio do Espírito Santo vai querer receber louvor ao invés de dar louvor. Quem não anda cheio do Espírito Santo vai querer ter coisas ao invés de dar coisas para as outras pessoas. Quem anda vazio do Espírito Santo
vai querer que as pessoas, e até mesmo Deus, se submeta às suas vontades. Quem anda vazio do Espírito Santo, olha as coisas e ama as coisas e usa as pessoas, mesmo quando sabe que são coisas erradas. Aí uma pessoa que não tem o Espírito Santo quer lucro acima de tudo, quer sucesso acima de tudo, poder, prazeres, bens materiais, reconhecimento público, subjugar os outros. É a soberba da vida. Quer o tempo todo que a sua vontade seja atendida e de preferência assim na terra como nos céus. É por isso que o terceiro pedido da oração do Pai Nosso nos confronta tanto. E às vezes a gente lê, passa rapidinho por esse... Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que coisa linda, aleluia. Aí vai já para outro versículo, pão nosso de cada dia. Pão doce, Senhor, com bastante coisa amarela em cima, assim nos dai hoje. Só que esse, seja feita a sua vontade, é que é punk. O próprio Jesus, olha que barato, que ensinamento legal. O próprio Jesus teve que orar essa oração quando a sua vontade humana pediu ao Pai algo que ele sabia que não era a vontade do Pai. Pai, estava lá no Getsemane, um momento de angústia, de aflição tremenda, ele já tinha mais ou menos uma ideia do que ia acontecer. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Jesus fez uma oração. Mas aí ele falou, não faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Foi para isso que eu vim para aqui. Isso que é legal, meu irmão, minha irmã. Foi para isso que você veio aqui. Aqui no sentido de estar vivo hoje, para fazer a vontade de Deus, para viver no Espírito, para viver a vontade de Deus, viver de tal forma que os seus desejos, sonhos, vontades sejam exatamente os de Deus. Mas Jesus deixou bem claro para a gente aqui, é possível, não fique se achando um desgraçado se você tiver essa crise. Jesus teve isso também. Pai, se for possível, afasta-te de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, e sim a sua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Todas as coisas cooperam para aqueles que te amam, então o Senhor está fazendo tudo o que é melhor para mim, mesmo que eu não entenda. Pela fé eu tenho a certeza que o Senhor sabe melhor do que eu o que é melhor para mim. E aí, após fazer essa oração, Jesus crucificou a sua própria vontade e voluntariamente se sacrificou. Muitas vezes nós teremos que nos sacrificar voluntariamente. Aqui nesse ponto, muitos de nós brigam com Deus achando que Ele se dobrará aos nossos caprichos. A gente ora, Senhor, seja feita a tua vontade, mas o Senhor sabe, né? E essa vontade específica eu quero que o Senhor cumpra, né? Beleza? As outras tudo bem, o Senhor pode fazer a sua vontade, mas essa específica, sabe, aquele, então, essa aí, Senhor, essa eu quero que o Senhor faça. Entenda, na oração do Pai Nosso, nessa terceira petição, Jesus está nos ensinando que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Por isso que ela tem que ser soberana na minha vida, na sua vida, assim na terra como em todo o cosmos, como no céu. E aí nessa pequena frase, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, a gente encontra assim várias dimensões que são abraçadas e envolvidas por essa petição. A dimensão cósmica, assim na terra como nos céus, o cosmos. Assim na terra, ou seja, uma questão até nacional, na terra onde eu vivo, no meu país, onde eu moro, onde eu trabalho, uma dimensão eclesiástica e uma dimensão pessoal. Você alguma vez parou para pensar sobre isso? Quando eu falo assim na terra como no céu, eu estou envolvendo a minha vida pessoal, a minha vida eclesiástica na igreja, a minha vida enquanto cidadão aqui no Brasil, eu estou envolvendo o cosmos. Na dimensão cósmica, o pedido é para que tudo que Deus criou cumpra o papel original determinado por Ele. É um pedido pelo shalom de Deus. Senhor, que a sua paz reine em toda a sua criação, que toda a sua criação faça aquilo, cumpra o propósito para o qual o Senhor a criou.
Então, quando eu falo, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, eu estou pedindo, estou rogando ao Senhor a manifestação do shalom dele sobre toda a criação. E aí, do ponto de vista nacional, é um pedido para que a nossa nação promova leis, decisões que serão favoráveis à vontade dele revelada na palavra. Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, Senhor. Que o nosso país, os homens que estabelecem, que criam leis, Senhor, que eles sejam inclinados pelo poder do Teu Espírito Santo a escreverem, a decidirem, a baterem o martelo por coisas que glorifiquem o Senhor, que apontem para o Teu reino, que sejam flashes do Teu reino aqui na terra, mesmo que esses homens nem considerem a sua existência. Do ponto de vista eclesiástico, ou seja, da nossa vida como igreja, seja feita a tua vontade, é um pedido para que a igreja de Jesus abandone a competição entre as denominações, a politicagem e os escândalos. Como é ruim, eu não sei se você já teve essa crise, mas às vezes eu choro, como é ruim a gente pregar um Deus de amor, e a gente chega aqui na calçada, tem milhões de denominações, é um negócio escandaloso. Denominações que às vezes eu falo, Senhor, eu sou irmão daquela pessoa ali. São coisas tão deformadas, tão amorfas, tão esquisitas. Por isso que a gente tem que pedir, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, na tua igreja, Senhor. Que a tua igreja tenha a sua aparência, a tua imagem e semelhança. Senhor, livra a gente da competição entre denominações, livra a gente da politicagem, dos escândalos. Cumpra o seu papel na vida da igreja de ser coluna, de ser um baluarte da verdade, de ser ponte para trazer outras pessoas ao teu conhecimento. Hoje a gente é fonte, para a gente ser ponte, mas hoje a gente é fonte de vergonha, de escândalo, de uma forma generalizada. Eu até compartilhei agora há pouco no Face um pequeno filmezinho do professor da Unicamp, Leandro Carnal, que se diz ateu, um cabeção da Unicamp. O cara fala muita coisa maneira, e ele estava falando nesse filme que a gente vive um tempo onde se faz necessário cristianizar os cristãos, e é verdade, eu falo amém para isso que ele está falando. Por quê? Os cristãos da nossa geração, do nosso tempo, não têm vontade de cristão. São pessoas absolutamente egoístas que vivem para atender ao Deus umbigo, ao Deus ventre, ou ao Deus mamon, mas ao Deus Jesus Cristo não tem mais de semelhança de Cristo. E aí o Leandro Carnal, em 5 minutos, ele fala isso, que a gente vive um tempo de uma fé presente em todas as áreas da sociedade, mas onde se faz necessário catequizar, evangelizar, cristianizar os cristãos. Tudo por causa da vontade. E aí, finalmente, na dimensão pessoal, esse pedido expressa um clamor, um socorro na decisão da gente viver de acordo com a vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que a minha vontade esteja submissa à sua vontade, Senhor. Eu quero viver de acordo com a sua vontade, crucificando a minha vontade. É uma decisão, é um pedido para viver em santidade. Porque se a minha vontade vai se submeter à vontade de Deus, então eu vou passar a viver em santidade. O pedido, seja feita a tua vontade, não nos leva para uma posição de passividade. Então eu não faço nada, é Deus quem vai fazer tudo, eu não vou nem me mexer, que é para não fazer nada errado. Não é isso. Mas é uma identificação ativa de adorador. Eu tenho consciência das minhas escolhas, dos meus desejos, das minhas vontades. Algumas já são boas, eu já ando com Cristo há tanto tempo que algumas vontades, algumas escolhas, alguns desejos são de fato bons porque apontam para o reino. E eu já consigo discernir que algumas escolhas, algumas vontades, alguns desejos ainda são destituídos da glória de Deus. Esses eu tenho que crucificar todo dia. Todo dia. Mas isso é uma postura ativa. Eu tenho um papel decisivo em desejar. Foi para isso que Jesus nos ensinou nessa oração. Você tem que pedir, você tem que verbalizar. Pai nosso, seja feita a tua vontade.
Alguns teólogos comentam que a santificação do nome de Deus, a consumação do seu reino e o fazer a sua vontade tem um aspecto escatológico também. Quando Jesus fala isso, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, também tem um apontamento escatológico, porque todas as coisas estão apontando para o fim dos tempos. Então, invariavelmente, a vontade de Deus vai ser plena, soberana e completa, o reino dele vai ser estabelecido de forma plena, o shalom dele vai ser estabelecido de uma forma plena em todo o cosmos. Então, essas pequeninas frases também apontam para esse pedido escatológico. Então, aqueles que anseiam pela vontade de Deus na terra, no futuro, vão continuar desejando isso com o Senhor. E hoje, no presente, vão continuar trabalhando para a justiça do reino, buscando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, eu e você, nós temos vontades que não agradam a Deus. Isso tem larga escala se tornado notório no nosso dia a dia. Boa parte das crises, dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia é por causa das nossas vontades. Por isso, qual é a solução? Qual é a aplicação prática dessa meditação? Eu preciso viver pelo Espírito. Hoje, muitos que se dizem cristãos vivem só para si mesmo. Mas eu não faço parte dos muitos. Eu faço parte daqueles que foram chamados para viver com o Senhor, perto do Senhor, ligados com o Senhor. Então, se de fato Cristo vive em mim, logo eu devo viver as suas vontades. Não me interessa a minha vontade. Você entende o peso disso? Não interessa o que eu acho, o que eu desejo, minha vontade não interessa. Só se ela estiver submissa à vontade de Deus. Então, viver pelo Espírito é ter a Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e de prática. Lembra, a gente passou o retiro inteiro falando sobre as questões do Espírito, de avivamento. Não existe ninguém que viva pelo Espírito se não tiver entranhado, apaixonado pela palavra de Deus. Se você não tiver encantamento, deleite, ler a sua Bíblia na sua devocional e ter momentos de êxtase, de choro, de derramamento diante do Senhor. Isso é viver pelo Espírito, é submeter a nossa vontade a todos os instantes pelo crivo da palavra. Uma pergunta que fizeram lá no paredão foi sobre o Urim e Tumim, como é que eu oro no Antigo Testamento, o sacerdote metia a mão na pedrinha, tirava uma pedrinha para saber qual era a vontade de Deus para uma determinada decisão que ele tinha que tomar. Hoje nós temos a revelação toda da palavra de Deus. Você não precisa fazer o Urim e Tumim, vou jogar a Bíblia para o alto, no que abrir aqui eu vou pegar aqui. Imagina se cai naquele versículo e vai lá e se enforca, não sei o que. Então, o nosso natural não é obedecer os mandamentos de Deus. Por isso que eu tenho que estar constantemente me apaixonar pela lei do Senhor, me apaixonar pelos mandamentos do Senhor, porque tem outra lei, a lei da morte, continua atuando, continua fazendo pressão para me derrubar. Por isso a gente precisa lutar pela fé para honrar Jesus, e é para o nosso bem, porque a Bíblia já me deixou claro que a minha vontade, os meus desejos, me fazem mal, e faz mal para os meus irmãos. Então eu tenho que lutar pela fé para honrar Jesus e conformar, trazer forma, fazer com que a minha vontade tome forma da vontade do Senhor, fazendo morrer esse homem pecaminoso que ainda insiste, esse Godzilla gospel que ainda existe morar aqui dentro de mim, tem que morrer. Esse é o foco da nossa meditação, nossa aplicação, viver pelo Espírito, de uma forma ativa, lutar para que a vontade de Deus seja soberana em tudo na minha vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Eu posso até não entender, eu posso até entrar numa crise tremenda por não estar conseguindo entender por que Deus fez determinada coisa, mas pela fé eu creio que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e acabou. E aí, meus irmãos, quais são as tuas vontades que têm contrariado a vontade revelada de Deus? O que você deseja, que lá no seu íntimo você sabe que isso contraria a vontade de Deus para a sua vida? Quais são as áreas da sua vida, os hábitos literalmente pecaminosos que precisam ser crucificados todos os dias, até você ter certeza que ele não se mexe mais? O que você precisa renunciar
Quais são os sacrifícios que você tem que fazer para que a sua vontade se submeta à vontade de Deus? Quais são as coisas que você não gosta de fazer, mas que refletem a vontade de Deus e, portanto, precisam ser feitas? Tem muita coisa da vontade de Deus que eu não gosto de fazer. O meu homem natural não gosta de fazer, mas eu tenho que fazer, porque ela é o melhor para mim. Você acha que porque eu sou pastor, eu gosto sempre de perdoar? Me ofendeu, eu vou perdoar você, porque Jesus me mandou. Eu faço o que Jesus mandou, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu tenho que perdoar, porque se não perdoar, eu estou entristecendo o Senhor e estou me tornando refém do meu ódio. E ainda tem uma implicação espiritual. Aquele que não perdoa, Jesus fala que Deus envia espíritos opressores para perturbar o cidadão até o cidadão perdoar. Mas perdoar um desafeto, não é um negócio assim, eu tenho tanta vontade de perdoar, gente, estou com vontade de perdoar agora. Pastorzinho ternurinha aqui. Andar a segunda milha com alguém que é chato. Eu não tenho vontade, o cara é um mala. Eu também sou um container sem alça, mas 2 malas sem alça é muito chato. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu ando a segunda milha, até 3 milhas. Se o ar do carro estiver funcionando, eu ando até 4 milhas com o cara. Dominar impulsos egoístas. Às vezes a gente não quer dominar os nossos impulsos egoístas, a gente acha tão bom, tudo que eu quero é que minha vontade seja atendida. Frear os nossos desejos promíscuos. Agora eu estou falando no sentido de depravação mesmo moral. Então tem uma série de coisas que a gente não gosta de fazer, mas tem que fazer para isso poder refletir a vontade de Deus na vida da gente. Então, para concluir, para fechar, que o Senhor nos ajude a nos conformarmos com a sua vontade de forma ativa, como uma postura de adoração, de adorador, de gente que sabe que a vontade dele é maravilhosa e que a minha vontade, os nossos desejos precisam se submeter ao desejo do nosso Pai. Que o Senhor nos ajude, porque a gente precisa mesmo da ajuda dele. Jesus nos ensinou a fazer essa petição, é para você fazer essa petição mesmo. E aí sim, com a ajuda do Espírito Santo, que a gente encontre alegria nisso, que não seja um fardo, amém? Que não seja um peso para a gente viver a vontade do Senhor, mas que de uma forma miraculosa o Espírito Santo gere alegria no nosso coração, toda vez que a gente colocar a vontade de Deus em prática. E isso aconteceu comigo várias vezes, mesmo com essa postura marrenta, essa dura cerviz, aí quando você faz aquilo que é para fazer segundo a vontade de Deus, é algo maravilhoso. Aí você até cai em choro do tipo assim, poxa, como é que eu sou obstinado, como é que eu sou marrento? Mas o coração transborda de alegria quando você cumpre o que é a vontade de Deus para a vida da gente. Amém? Que seja assim na minha vida, na sua vida. Você não se esqueça de orar sempre pelos seus pastores. O Charles Spurgeon falava para a igreja dele, me avisem quando vocês pararem de orar por mim, que é para eu parar de pregar para vocês. Então assim, me avisem quando vocês pararem de orar por mim, mas fica aqui o meu pedido para vocês orarem por mim todo dia, amém? Vai que um Godzilla aparece aqui, vou dar um trabalho para o pastor Henrique, para o Franklin. Franklin é fortão, consegue amarrar os Godzilla. O pastor também é fortão, o pastor também vai estar fazendo ginástica, vai, consegue também. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor amado, a gente Senhor, eu quero começar essa oração como Jesus nos ensinou, Senhor, que seja feita a Tua vontade, Senhor, como no céu e na terra, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, sobre o cosmos, Senhor, que não sejamos um povo de dura cerviz, Senhor, por favor, mas que tenhamos o Teu poder do alto, Senhor, para dominar as nossas vontades e convertê-las às Suas, Senhor. Não nos deixe, Senhor, desprezar a Sua vontade para a vida da gente, Pai. E ajuda-nos, Senhor, ajuda cada um aqui dos meus irmãos e a mim também a desejarmos o mesmo que Jesus, que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a mudarmos a nossa visão de mundo e a agirmos como verdadeiros cristãos devem agir. Precisamos agir assim, Senhor. Na Tua palavra, Senhor, diz que
o homem que teme o Senhor vai instruí-lo no caminho que deve escolher. Que seja assim na vida da gente também, Senhor, que o nosso temor ao Senhor faça com que o nosso caminho seja junto do Senhor, Pai. Por favor, nos dê sabedoria e humildade para entendermos que a gente não deve nem pode andar sozinho, por nós mesmos. Então, Senhor, segura na nossa mão, Senhor, ajuda-nos nas nossas vontades, nos nossos desejos, guia-nos pelo Teu caminho eterno, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus os abençoe.